Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Como havia anunciado anteriormente, proponho realizar uma série de palestras baseadas em um texto conhecido como Tattva Bodha. Tattva Bodha, uma pequena obra vedântica que é atribuída a Adi Shankaracharya. É uma importante e fundamental obra em forma de prosa e escrita em língua sânscrita. Esta obra fornece todos os termos e terminologias importantes que são usados em nossas escrituras em geral. E compreender esses termos é extremamente importante para estudar qualquer escritura védica, seja a Bhagavad Gita, ou as Upanishads, ou qualquer Purana, ou até mesmo o Ramayana. Qualquer obra escritural, se tivermos que entendê-la adequadamente, nós devemos estar familiarizados com esses termos e terminologias. E, portanto, nossa convenção geral é ensinar este texto no início. E eu não ensino apenas no início, mas de vez em quando, no meio também. Eu relembro para aquelas pessoas que já estudaram antes e também para aquelas pessoas que perderam esse texto. Antes eu pegava o texto em si diretamente, lendo cada linha do texto e elaborando o significado. Mas desta vez, não. Desta vez não me proponho a ler o texto e elaborar. Você mesmo pode ler o texto. Me proponho a dar uma série de palestras, nas quais abordarei todos os tópicos incluídos nesse livro. Não apenas todos os tópicos. Me proponho a acrescentar mais alguns tópicos que são necessários para a compreensão das Escrituras. E começando esta série de palestras hoje, eu quero primeiro lidar com o tópico de Purushartha. A palavra Purushartha é amplamente utilizada em nossas Escrituras. Nós devemos ter uma compreensão clara disso. A palavra Purushartha significa objetivos humanos. Purusha significa um ser humano do sexo masculino ou um ser humano do sexo feminino. Um ser humano é chamado de Purusha aqui. Portanto, podemos traduzir Purushartha como Manushya Arthaha. Purushartha significa Manushya Arthaha. E a palavra Arthaha, em sânscrito, tem vários significados. A palavra Arthaha tem o significado de significado. A própria palavra significado é chamada em sânscrito Arthaha. E qual o Arthaha desta frase em particular, se alguém perguntar? Ela quer perguntar qual o significado da frase. A palavra Arthaha também significa riqueza. Neste contexto específico, a palavra Arthaha significa um objetivo, um destino. Arthyate. Saravaihi manushaihi prathyate itri Arthaha. Aquilo que é procurado por todo ser humano é chamado de Arthaha. O que é buscado pelos seres humanos. Diferentes objetivos são buscados. Portanto, qualquer objetivo humano é chamado de Arthaha. Combinando essas duas palavras, Purushartha significa objetivos humanos. E a própria palavra Purushartha também é usada com outros significados no Shastra. Em alguns contextos, a palavra Purushartha significa livre-arbítrio. A palavra Purushartha também é usada no sentido de esforço. E também é usada no sentido de escolha.
Assim, livre-arbítrio, esforço, escolha, etc., são alguns dos significados secundários da palavra Purushartha. Mas o significado principal da palavra Purushartha é destino, o objetivo humano. E usando a palavra Purushartha, ou a própria palavra Manushya-artha, transmitimos uma ideia importante. E qual é ela? É que esses objetivos são buscados apenas por seres humanos. O próprio fato de serem chamados de Purushartha ou Manushya-artha indica que são procurados apenas por seres humanos, não por animais nem por plantas. E por causa da disponibilidade de Purushartha, os seres humanos se tornam distintos e diferentes de todos os outros seres vivos, dos animais, das plantas. De fato, por causa de Purushartha, os seres humanos são considerados superiores a todos os outros seres vivos. E como é que apenas os seres humanos têm este Purushartha? Que faculdade o ser humano o torna dotado desta oportunidade única de ter Purushartha? O próprio Shastra declara: sem dúvida, os seres humanos são muito semelhantes aos animais e plantas em vários aspectos. Sadharmyan. Tem muitas características comuns, mas há uma característica incomum, uma característica única, que torna o ser humano superior. E isso é apresentado em um belo sloka. Ahara nidra bhaya maithunacha samanya methad pashubhir naranam buddhir hi teshan adhiko visheshaha buddhya vihenaha pashubhis samanaha. Os seres humanos e os outros seres são semelhantes em muitos aspectos, como quais? Ahara. Todos eles procuram comida. Desde o nascimento eles começam a procurar comida. E então, Nidra. Depois de muita atividade, descansar, ou Nidra, é uma característica comum para animais, humanos e plantas. Claro, existem várias formas de Nidra. Alguns animais dormem em pé. Alguns seres humanos também podem fazer isso. Viajando de ônibus, eles conseguem dormir. Algumas pessoas dormem sentadas. Algumas pessoas dormem deitadas. Várias formas de Nidra. E o próximo é Bhayan. Medo do mundo externo, sensação de insegurança, um sentimento de insegurança e, portanto, tentar se proteger. Bhayan. E o próximo, Maithunan. Propagação da própria espécie através de crianças, netos, bisnetos. Nós chamamos Maithunan. Sampatihi Parampara. E assim, Ahara, Nidra, Bhaya, Maithunancha, Samanyam etare. Esses 4 são comuns a Pashubhi Naranan, para humanos e animais. E se ambos são iguais em todos esses aspectos, por que consideramos os seres humanos superiores? Por que dizemos que é raro o nascimento humano? Porque os humanos podem trabalhar para a melhoria do futuro. Tudo isso está sob a faculdade racional. Nós chamamos ela pelo nome de Buddhi. Buddhir hi teshan adhiko visheshaha. É uma faculdade extra. E como apenas Buddhi torna o ser humano superior ou diferente dos animais, Buddhya vihinam. Se não tivermos intelecto, ou se você não usar o seu intelecto, alguns filósofos que aconselham, nunca use seu intelecto. Eles acham que o intelecto é a causa de todos os problemas.
E, portanto, o ensino deles é o quê? Não use o intelecto. Que conselho infeliz! E os Shastras dizem, se o intelecto não é usado, esse ser humano é Buddhya Vihina Pashubhi Samanaha. Ele é tão bom ou tão ruim quanto os animais apenas. E, portanto, Buddhi, ou intelecto, ou poder de raciocínio, é único. E somente por causa dessa faculdade extra, nós também somos extremamente autoconscientes, capazes de autojulgamento. Sou capaz de me comparar com outros seres humanos, o que os animais não fazem. Por exemplo, em uma exposição de cães, eles fazem uma competição para descobrir qual cachorro está bem treinado. Os cães são solicitados a fazer várias coisas e depois recebem ouro, prata ou bronze. Seja lá o que for que eles recebam. Existem até 3 degraus, como nas Olimpíadas. E quando eles estão nestes degraus, qual é a sensação do cachorro? Eu consegui ouro. Ou eu perdi o ouro por 1/100º de segundo. Não. Os cães não têm complexo de superioridade. E os cães não têm complexo de inferioridade. Eles apenas colocam a língua para fora e olham aqui e ali. Na verdade, eles não sabem o que está acontecendo. Por outro lado, você sabe quem tem o complexo? O sujeito que possui o cachorro, ele tem um complexo. E assim, Buddhi me dá uma faculdade única de autojulgamento, também de desenvolvimento de complexos e de comparação com outros membros da mesma espécie. E uma vez que eu desenvolvo um complexo, certamente penso em melhorar a mim mesmo no futuro. Isso também é consequência da faculdade Buddhi. Portanto, autoconsciência, autodesenvolvimento de complexos, autojulgamento e assim projeção do futuro, na esperança de estar em uma situação melhor. E para melhorar o futuro, eu começo a planejar. E o plano é dividido em vários níveis e metas imediatas, também metas de longo prazo. No primeiro ano, espero lucrar 10 lakhs de rúpias. No próximo ano, quero expandir ainda mais e chegar a 20 lakhs de rúpias. Assim, metas secundárias e metas primárias, metas de curto e longo prazo. Isso somente nós somos capazes de ter. Se você entrevistar o cachorro que ganhou apenas o 2º prêmio, você entrevista o cachorro e pergunta: na próxima exposição, você quer ficar com o primeiro lugar? E o que o cachorro fará? Latir. Ele não tem planos para a próxima exposição canina. E então, todos os animais e plantas têm um estilo de vida instintivo. Toda a sua vida é governada pelo instinto, enquanto os seres humanos também são governados pelos instintos, porque existem características comuns. Assim, os seres humanos também têm instintos, mas mais do que o instinto, o ser humano tem a capacidade de escolher o seu futuro. E por causa dessa escolha, os seres humanos têm muitos objetivos, e todos esses objetivos são chamados de Purushartha. Agora, a próxima questão é quantos desses objetivos são possíveis? Quantos são possíveis? Se você começar a enumerar os objetivos, intermediários, finais, de curto prazo, de longo prazo, eles são incontáveis. Anantaha. Mas, mesmo que os objetivos sejam infinitos, nós classificamos todos os objetivos em 4 categorias. Os objetivos são muitos, mas podem ser categorizados em 4. Nós chamamos isso de Chaturvidha Purushartha. E qualquer objetivo que você queira realizar
se enquadrará em uma dessas 4 categorias. Não existe uma quinta variedade. E quais são esses 4 objetivos humanos possíveis? O primeiro começa muito cedo na vida. É o objetivo de Artha. Aqui, neste contexto, a própria palavra Artha significa segurança. Assim, tudo que você adquirir para sua própria segurança, todas essas coisas estarão sob Artha. E aqui quero dizer pura sobrevivência física. Desde o nascimento, um desejo instintivo e natural que todo ser vivo, incluindo o ser humano, tem, é o desejo de sobreviver de alguma forma. A sobrevivência estará sob Artha. Isso ajudará a remover o seu sentimento de insegurança. Em linguagem positiva, significa qualquer coisa que proporciona sua segurança. E em linguagem negativa, qualquer coisa que elimine a sua sensação de insegurança. E o que são essas coisas? Você pode dizer de maneira ampla: comida, roupas, abrigo e saúde. Comida. Desde o início da vida, começa a luta por comida. Você sabe que sem comida, sua segurança está em ameaça. E o próximo passo é proteger o seu corpo do meio ambiente. Então, você tem todos os tipos de roupas. Roupas de inverno, roupas de verão, e até muitas revistas especiais dedicadas apenas a roupas. E também capacetes. Não apenas roupas. Capacetes você usa para segurança. O cinto de segurança que você usa. Filtro respiratório. Você já viu as pessoas em veículos de 2 rodas? Você não sabe se é um terrorista ou um passageiro comum. Eles amarram uma toalha para se proteger. E tudo isso para quê? Para a segurança. Até os carros têm filtro de ar para proteger, para que assim a poluição não afete a sua saúde. Então, qualquer coisa que proteja o seu corpo, qualquer coisa que vista o seu corpo. Então, comida, roupas e depois vem abrigo. Estamos trabalhando por uma casa, Somedi. Eu não tenho uma casa para chamar de minha. Antes de morrer, um projeto é o quê? Ter uma casa. Ter um apartamento, pelo menos. Pelo menos em Madhuvagarai, ou em algum lugar. Assim, comida, roupas, abrigo e depois vem saúde. Combater todas as formas de doenças. Qualquer coisa que você adquirir para cuidar desses 4, para salvaguardar sua sobrevivência. E inicialmente, quero cuidar de minha própria segurança. Depois vem a segunda camada de segurança. A segurança para o meu futuro. Porque na velhice não posso trabalhar, não posso ganhar. Antigamente, pensavam que os filhos eram a segurança para a velhice. Mas hoje em dia surge a dúvida se as crianças vão cuidar de nós ou não. Somedi, eu tenho confiança nos meus filhos, mas não sei que tipo de nora ou genro virá. Não sei se eles permitirão que meus filhos cuidem de mim. É tudo duvidoso. Portanto, é melhor eu economizar para minha comida futura, para roupas futuras, abrigo futuro e saúde futura. E o medo das doenças torna-se cada vez maior à medida que eu envelheço. Na primeira parte da vida, a alimentação e as roupas tornam-se importantes. Na segunda parte da vida, a saúde torna-se mais importante. Assim, eu procuro imaginar ou prever os possíveis problemas. E então fico preocupado com ameaças inesperadas e acidentais. E, portanto, tenho que fazer todas as formas de seguro.
seguro de acidentes, seguro disto, seguro daquilo, seguro do carro. Então, a segurança presente, a segurança futura, e então vem a próxima camada de segurança. E uma vez que possuo algumas coisas ou pessoas para minha segurança, eu fico preocupado com o quê? Com a segurança deles. Isso é chamado Ramayanan. Então, primeiro, quero roupas para a segurança do meu corpo. Mas agora eu tenho que limpar regularmente as roupas para a segurança das próprias roupas. Portanto, eu compro uma máquina de lavar. Para quê? Para a segurança, mas não de você. Se fosse para a sua segurança, você seria jogado na máquina de lavar. Não sei se existem máquinas de lavar humanas, em que você só precisa deitar e ela esfrega o seu corpo e faz tudo. Mas então, primeiro, você se preocupa com suas roupas. Depois você compra uma máquina de lavar. Depois, se há flutuação de energia, você precisa comprar um estabilizador, para não estragar a máquina de lavar. Então, portanto, segurança. Depois, segurança da segurança. Segurança da segurança da segurança. Sua casa lhe dá segurança, mas você está preocupado com a segurança da própria casa. Portanto, você contrata um segurança. Um segurança para a segurança da sua casa. É isso que chamamos de vida. E é o que estamos fazendo, sem pensar. E assim, já que a sua segurança é muito importante para a segurança da casa, que é necessária para a sua segurança, você está preocupado com a segurança da segurança. Se você ficar doente e não ficar na casa, então você precisará prover a segurança da segurança. E a história continua indefinidamente. Então, talvez durante a maior parte da vida, estejamos ocupados em garantir a segurança e todas essas coisas. Quer seja uma máquina de lavar, ou seja um segurança, um ar-condicionado. Tudo isso está sob o quê? Artha Purushartha. Abhaya Prapyarthami. Liberdade de Bhayan, eu quero. Os animais também querem segurança, mas instintivamente eles cuidam de sua segurança. O Senhor providenciou para eles. Ou eles têm uma pele especial ou alguma coisa. É por isso que eles não precisam de roupas de grife, nem roupas de inverno para seu cachorro, roupas de verão. Porque Bhagavan lhes deu segurança natural. Mas nós temos que trabalhar por segurança. E então vem o próximo objetivo. E qual é ele? Uma vez que a segurança é cuidada, que já não há ameaça para a minha sobrevivência, que tem dinheiro suficiente, Samedi, agora eu tenho o suficiente, não apenas para comer agora, mas por algumas gerações. Eu tenho uma casa própria razoavelmente boa. Eu tenho roupas, então eu tenho tudo. E agora a questão é, o que mais posso fazer com a vida? E uma vez que eu já tomei conta de Artha, então vou em direção à Kama Purushartha. Kamaha significa todos os tipos de confortos. Os confortos que você não precisa para a segurança, mas dos quais você pode desfrutar. Se eles estiverem lá, ficarei mais confortável. Os luxos, ou todas as formas de entretenimento. Nenhum entretenimento é necessário para a minha sobrevivência. Portanto, esse Purushartha não se enquadra em Artha. Todos os entretenimentos são Purusharthas separados e estão incluídos em Kama Purushartha. Ter um momento de gala, quero me divertir. Assim, qualquer forma de música, qualquer forma de dança, os dramas, os filmes, televisão. Samedi, apenas o canal Doordarshan está lá. Eu quero ter TV a cabo também. E mais algumas formas de conexão. A indústria do entretenimento é tão vasta atualmente. E uma vez que eu cuido do entretenimento ao meu redor,
Então fico entediado. Eu gostaria de dar uma volta. Uma pequena turnê pelo mundo. Então eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Tudo isso está sob Kama Purushartha. Os confortos, prazeres, o entretenimento. Os animais também querem conforto. E instintivamente vão atrás de conforto. Se há muito sol, os animais naturalmente vão para a sombra. Isso é apenas uma busca instintiva de conforto. Mas no caso do ser humano, por causa de seu intelecto superior, ele planeja e se diverte. Então isso se enquadra em Kama Purushartha. E este é o segundo objetivo da vida humana. E em muitos países, ou para a maioria dos seres humanos, o próprio Artha Purushartha leva um longo tempo de vida, às vezes uma vida toda. Eles não conseguem nem passar para a cama. Para conseguir água diária é uma luta. Isso é Artha, não é Kama. Então, primeiro Artha, depois passar para Kama. E depois vem o terceiro objetivo humano, que é conhecido como Dharma Purushartha. E o que você quer dizer com Dharma Purushartha? Dharma Purushartha pode ser definido como uma forma de riqueza invisível. É uma forma de riqueza invisível que geralmente traduzimos em inglês como boa sorte ou boa fortuna. Aquela pessoa tem muita sorte, aquela pessoa tem boa fortuna, eu tive sorte, tive boa fortuna, etc. Quando você usa a palavra sorte ou fortuna, não é algo que você vê, mas parece contribuir para o seu bem-estar. Seja na forma de fornecer artha ou na forma de fornecer kamaha. Parece ser uma forma invisível de riqueza que contribui para o seu bem-estar. E é isso que em sânscrito é chamado de adrishtan. Em tamil é chamado de adhishtan. É uma forma invisível de riqueza que contribui. E esse dharma pode ser adquirido pelos meios apropriados, que não vamos discutir agora. E como dharma é adrishtan, ou boa sorte, é algo que pode ser alcançado pelo método apropriado, assim o dharma também se torna um objetivo do ser humano. Ele também é traduzido como punyan. Dharmaha, punyan, adrishtan, boa sorte, boa fortuna, todos esses são sinônimos. Esse dharma contribui para o nosso bem-estar de duas maneiras. Uma é que o dharma contribui para o nosso bem-estar nesta mesma vida, fornecendo artha e kama. Assim, o dharma é muito, muito útil nesta vida, porque também contribui para o meu bem-estar. Então, o segundo benefício do dharma é que ele também contribui em nosso próximo nascimento, especialmente nos estágios iniciais da vida. Se você observar qualquer nascimento, nosso próprio nascimento humano, descobrirá que nossos anos iniciais certamente não estão sob nosso controle. Na verdade, nos primeiros anos, o que acontece comigo, acontece, mas não depois de me consultar. Assim eu só descubro que isso aconteceu comigo. Os tipos de pais que eu tenho, com quem me encontro, eu até posso pensar que seria mais feliz se meus pais fossem um pouco diferentes, mas nunca me pediram para escolher. Assim, a criança é indefesa no que diz respeito à paternidade, ao ambiente, à educação. Pode ser uma criança mimada ou uma criança espancada. Então, eu descubro que mesmo sendo um ser humano, os primeiros estágios da vida certamente não estão sob meu controle. Então estão sob o controle de quem? Supõe-se que sejam determinados pelo Dharma. O Dharma que eu adquiro agora não me ajuda apenas nesse Janma. Meu Dharma também me ajuda nos primeiros anos do próximo Janma. E como o Dharma contribui?
me proporcionando bons pais, boa comida, boas roupas, um bom entorno, bons valores, boa saúde, tudo de bom. Portanto, a vida de uma criança é fortemente determinada pela riqueza invisível chamada de boa sorte. Você chama isso de boa sorte? Nós chamamos de Dharma. E não é só isso. Os primeiros anos da vida humana são tão importantes que podem até determinar o futuro da vida adulta. Os psicólogos estão descobrindo isso cada vez mais. Eles estão dizendo que muitas das minhas condições emocionais durante a minha vida adulta são fortemente determinadas pela minha infância. Dizem que a vida adulta é determinada pela vida infantil. E a vida infantil eu não sou capaz de determinar. Como meus pais vão me educar, eu não sou capaz de determinar. Então, se eu quiser controlar minha infância no próximo Janma, isso pode ser feito através do Dharma Purushartha. Assim, o Dharma influencia diretamente minha vida atual, o Dharma influencia minha vida futura na infância, e o Dharma também afeta indiretamente a minha vida futura, adulta. Assim, o Dharma se torna extremamente importante. E existe um método apropriado de ganhar. Sambhadhanam. Significa o quê? Ganhar. Não falamos apenas sobre ganhar a riqueza visível, isto é, o dinheiro, mas também falamos sobre ganhar a riqueza invisível, Punya Sambhadhanam. Este é o terceiro Purushartha. Artha Kama Dharma, ou às vezes é chamado de Dharma Artha Kama. Dharma significa uma forma sutil e poderosa de riqueza, por isso a colocamos em primeiro. Então, Dharma Artha Kama. Esses três objetivos humanos têm muitas coisas em comum. E como esses três objetivos humanos têm muitas coisas em comum, juntos são conhecidos como Preyaha. Preyaha é uma palavra que significa Dharma mais Artha mais Kama. Às vezes é chamado Mogaha. Eu vou usar a palavra Preyaha. Portanto, lembre-se de que Preyaha representa todos os objetivos humanos, seja em forma de Dharma, ou Artha, ou Kama. Qualquer coisa que você adquire é chamada Preyaha. Deliberadamente, legitimamente, com planejamento, tudo que você adquire é Preyaha. Agora, a questão é, qual é o quarto Purushartha, ou o quarto objetivo humano? O quarto objetivo humano é chamado Moksha, também chamado de Mukti, ou chamado de Shreyaha. Shreyascha Preyascha Manushyametaha, Katha Upanishad. Então, Preyas e Shreyas, Dharma Artha Kama e Moksha. E o que você quer dizer com Moksha? Moksha pode ser traduzido como liberdade. Moksha é liberdade. E que tipo de liberdade? Isso é liberdade política, liberdade econômica? É uma liberdade interna, liberdade interior. E liberdade de quê? Liberdade da escravidão em relação a Preyaha. Liberdade de Dharma Artha Kama, ou todas as outras realizações. E de que forma eu sou escravo de Dharma Artha Kama, ou de qualquer outra coisa no mundo? Qualquer objeto no mundo, ou pessoa no mundo, me escraviza de duas maneiras. Uma é, um objeto pode me escravizar pela sua própria ausência em minha vida. Quando esse objeto ou pessoa em particular não está ali, eu sinto um vácuo, sinto um vazio, me sinto inútil. Então esse objeto é capaz de me escravizar, porque estou o tempo todo obcecado por isso. É uma obsessão. Portanto, uma coisa pode me prender por sua ausência, criando o vazio. Shonyatadvara abhavaha
Vadnadri, me escraviza. E o que acontece? Eu sinto falta dele. Me falta alguma coisa, me falta companhia, me falta amigos, me falta dinheiro. Qualquer falta é uma forma de escravidão. Por outro lado, os objetos também podem me prender pela sua presença. Swamiji, meu problema não é a ausência do marido. Não leve isso a sério. O problema é a presença dele. Com as crianças, não é a ausência, mas a presença é o problema. Com o dinheiro, a ausência não é um problema, mas a presença é um problema. Portanto, as coisas podem me prender por sua presença, criando um fardo, uma tensão, ou pela ausência, criando um vácuo. Então, alguns objetos criam problemas pela sua ausência e alguns objetos criam problemas pela sua presença. E alguns criam problemas por ambos, presença e ausência. Qualquer coisa, o dinheiro, pobreza também é um problema, riqueza também é um problema. Ambos vão para o ashram procurando paz de espírito. Um por causa da pobreza, o outro por causa da prosperidade. Esta escravidão em relação a preias, ou objetivos externos, e liberdade dessa escravidão também é chamada de autodomínio. Não sou mais um Dasaha, sou um Swami. E um Swami externo também pode ser um escravo. Ele pode dizer, sinto falta de discípulos, sinto falta do nome, sinto falta da fama. Assim, Swamitvan é uma condição interna. E o que isso significa? Quando as coisas estão ausentes, não sinto um vácuo. E quando as coisas estão presentes, elas não são pesadas para mim. Assim como um sapato. Quando o sapato está ausente, posso ter um problema, porque está quente ou me machuco com pedras, etc. Por isso comprei o sapato. E agora o sapato não cabe, está apertado. Por isso agora estou incomodado. E com o quê? Com a presença do sapato. Similarmente, na nossa vida é assim, com todas as coisas que eu tenho. Antes eu tinha os pés descobertos, por isso sentia o vazio. E agora que tenho tudo, estou sobrecarregado. Não sei como lidar com as coisas. Se o sapato é confortável, então a presença dele não será sentida. Portanto, moksha é eu estou confortável sem coisas, dharma-artha-kama, e eu estou confortável com coisas, dharma-artha-kama. Esta força interior, esta maturidade interior, este domínio interior é chamado moksha. Também é chamado Shreya. Os três primeiros são apenas purusharthas secundários, e apenas o último é o purushartha primário. Porque em preyas a escravidão continua, mas em Shreyas não sou mais escravo de nada. E esses são os Chaturvidha Purusharthas. Mas na próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti